Está começando o nosso programa Casa do Senhor, do Projeto Rabone e eu. Hoje, nessa casa nova, Casa da Mazel aqui, nosso amigo cantor Rob. Rob, muito obrigado por essa oportunidade que tu nos dá. E você sabe, né? Programa Casa do Senhor sempre no canal do YouTube, Projeto Rabone e eu. Hoje, olha, gente, eu tô muito feliz porque Deus já estava aqui conversando aqui com ele aqui, em off aqui, e Deus nos trouxe uma pessoa, ele sempre nos traz, né? Deus é tão tremendo que sempre nos traz assim uma pessoa para enriquecer ainda mais o nosso programa. E eu estou falando do nosso pastor Ulisses Alvarenga. Muito obrigado pela sua presença, meu pastor. Muito obrigado por poder, né, largar lá família, trabalho e poder estar aqui junto conosco nesse programa que é a Casa do Senhor, para ser usado por Ele, para levar a mensagem de Deus àqueles corações. Eu gostaria que o Senhor pudesse dar saudação a todos aqueles que nos acompanham neste momento. Amém. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos, você que está aqui, o Mário, vocês que estão em casa. Me sinto muito honrado em poder estar aqui nessa tarde com vocês, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Como já fora dito, sou o pastor Ulisses Alvarenga, membro da Assembleia de Deus. Tenho muito amor pela palavra, fui alcançado, assim como você que está aí, alcançado foi pela graça. Eu também um dia fui alcançado, porque uma boa alma falou do amor de Deus para mim, e por isso eu estou aqui até o dia de hoje, graças a Deus. Glória a Deus, né? E também quero agradecer aí nosso pastor Ramon, né? Sim, pastor Ramon, aquele abraço, né? Abraço. Pessoal lá da igreja lá também, ó, manda eles comentar aí, manda eles também curtir e compartilhar esse vídeo para todo mundo. Já estavam mandando mensagem, perguntando, e aí, já começou? Eu falei, calma, daqui a pouco tá no ar. Glória a Deus. Meu pastor, olha, gente, se vocês forem lá, esse aqui é o Instagram, né? Instagram, Ulisses Ferreira Alvarenga, ó, pastor evangélico, escritor e membro da Academia Brasileira Teológica de Letras, graduado em Teologia pelo Estado e pós também em História das Religiões. Sim, E um grande filantropo também, não é não? Servo do Senhor, servo do Senhor. Principalmente, né? Glória a Deus. Meu pastor, é um prazer. Nós estamos aqui hoje para ser usado por ele, né? Para a glória dele. Nós vamos trazer aqui, hoje é um programa que vamos fazer esse podcast, um bate-papo e trazer reflexões. Nós temos um quadro chamado Vídeos Gospel da Internet. E nesse quadro a gente pega ali alguns temas, alguns cortes, né? E trazemos para cá. Nunca para falar mal daquela pessoa que traz a mensagem, porque às vezes a gente pode discordar ou pode concordar. Então a gente veio aqui para debater o tema em si e tratar sempre aquele outro como nosso próximo, né? Com amor e zelo por aquela pessoa. Então, vamos começar, meu pastor? Vamos, estamos prontos. O programa tá demais, gente, olha só. Então, eu vou pedir o nosso amigo Senna, que tá lá atrás lá. Meu irmão, solta pra gente aí o primeiro vídeo. E a adoração é algo que está presente em qualquer coisa que você faz. Porque o que é adoração? Adoração é a maneira como você consegue dar glória a Deus com a sua vida. O lance não é só dar glória a Deus no culto, sabe? Quando o pregador fala uma palavra de impacto e o irmão se empolga, glória a Deus! Tal. Isso não é dar glória a Deus. É legal também, faça isso, bacana. Mas adoração é dar glória a Deus com a sua vida. E se você conhece a Deus, tudo que você faz está intimamente ligado com a ideia de dar glória a Deus. O Paulo vai dizer, comer e beber é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Adorar a Deus não é cantar musiquinha para Deus. Adorar a Deus não é fechar os olhinhos. E adorar a Deus não é levantar as mãozinhas. Isso faz parte da nossa liturgia cultica. É legal, nos ajuda na conexão. Quando você fecha os olhos durante um louvor, te ajuda na conexão, te ajuda a se desligar das coisas que tiram a sua atenção. Mas não é isso a adoração. Adoração é como a sua vida glorifica a Deus. A maneira que você vive, as escolhas que você faz, a forma como você responde às provocações da vida, como a sua vida glorifica a Deus. Nós vimos aí, né, esse homem de Deus trazendo essa mensagem. E eu gostaria de perguntar então, nosso pastor Ulisses Alvarenga, o senhor concorda, não concorda? Fala para mim um pouco da sua opinião. Então, vamos lá. De fato, é muito pertinente a forma como ele falou de adoração, porque nós precisamos entender que a adoração não é simplesmente alguns atos, algumas estratégias ou o nosso modo operacional no decorrer do culto. A adoração ela está presa em toda a nossa história. Aonde eu ando, aonde você está,
Você tem que adorar o Senhor. Amém. Como já fora dito, tudo para a glória dele. Então, tudo que fazemos tem que mostrar, tem que determinar a adoração que nós fazemos ao Senhor. Não é um beijinho que se dá, a pessoa joga beijinho para o céu, não funciona. Tudo bem, como já fora dito. Se isso te faz bem, Amém. se isso faz bem a você, ótimo. Mas a adoração está não simplesmente você dirigindo o seu carro e alguém quer atravessar, você para e deixa aquela pessoa passar. Tem uma pessoa de idade para atravessar a rua, deixa ela passar. Tem alguém que de repente você nota que está dirigindo, mas está aflito, está socorrendo alguém, dê a preferência. Dê a preferência para subir no ônibus, dê a preferência para passar em algum lugar, dê a preferência na fila. Tudo isso você está adorando ao Senhor, você está mostrando amor ao próximo. E como vivemos nessa geração hoje, onde como tem sido raro a pessoa demonstrar amor ao próximo. Isso me preocupa, sabe, Mário? É verdade. Então, E assim, adoração? em cima desse tema, assim como ele fala ali, né, sobre aquelas coisas culticas, né, que a gente carrega, que achamos que a adoração em si é aquele momento do louvor, da palavra, e eu ali interagir naquele momento, mandando glórias, dando aleluias, ou mesmo falando misericórdia, manifestando naquele momento. Mas não está só nisso, né? É bom que também nós viemos a praticar, nós viemos dentro do culto nos soltarmos para adorarmos ao Senhor. Eu até entendo, às vezes, algumas pessoas falam, fala assim, eu não gosto muito não, mas entendo e respeito aqueles assim. Contudo, não para aqui, né? Ela tem que dar continuidade. Mas a minha pergunta é, aonde que está o erro? A liderança precisa enfatizar mais, mediante aos irmãos a estarem praticando quando acaba o culto, essa adoração ao Senhor? Sim, sim, é de grande responsabilidade. Aliás, é unicamente responsabilidade da liderança cuidar a respeito disso. Ora, é inadmissível eu, no decorrer do culto, na adoração, e alguém, como você falou, 1 minuto de glória, e a pessoa da glória levanta a mão, aponta o dedo de profeta e faz isso e faz aquilo. Vemos muitas pessoas agindo assim, e de repente, quando acaba o culto e está chovendo, de repente a pessoa não tem coragem de dar carona para o seu irmão, Verdade. que vai naquela mesma direção. Verdade. De que me adianta eu sair do culto onde eu glorifiquei o nome do Senhor e de repente não tenho coragem de carregar uma bolsa de mercado junto com a pessoa que está subindo a rua da onde eu moro? Então, como é que funciona isso? Até onde? Ou como é que se entende adorar a Deus? Porque como eu posso adorar a Deus sem demonstrar isso pelos meus irmãos, pelos meus semelhantes? Jesus veio dividir os 10 mandamentos em 2. Adorar Ele sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a ti mesmo. E nós fazemos o adorar, eu acredito, né, eu vejo, por isso, o adorar Ele sobre todas as coisas, as igrejas enfatizando bem. Mas às vezes me falta ver, algumas fazem, né, mas na sua grande maioria, esse segundo mandamento fazer com qualidade. Porque da mesma forma que nós devemos praticar o primeiro, nós devemos praticar o segundo. E quando nós enfatizamos a prática do segundo, é porque nós estamos realmente adorando a Ele em espírito e em verdade e praticando o primeiro. Exato. Não é? E isso está nos faltando nos dias de hoje. E eu, sabe, assim, isso me inquieta. E trazer esse tema é para falar para você que está em casa aí que olha para si, né? Não olha para o outro, não. Eu olho para mim, tenho que olhar para mim, né? E trazer essa reflexão que eu preciso melhorar, não é mais ou menos assim, meu pastor? Justamente. Você tem que olhar para a sua vida em que eu posso aperfeiçoar. Eu estou bem hoje, mas até onde? Aonde eu posso ir mais? Aonde eu posso ir além? Porque é um crescimento. A adoração ao Senhor é evolução. Você adora hoje, você adora amanhã e você começa a entender que cada vez que eu tenho cuidado com o meu semelhante, eu estou adorando ao meu Deus, eu estou honrando ao meu Senhor. Não estamos mais no tempo de entender que o que eu faço com a melhor das intenções é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é sermos obedientes à sua palavra. Hebreus 5,9 fala que o Senhor Jesus, depois de morto, ressuscitou e foi assunto aos céus e é autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Então, se você me perguntar, ora, pastor Ulisses, você sabe quem vai para o céu? Eu vou dizer para você, claro que eu sei. Se você não sabe, é porque você não tem lido a Bíblia. Porque Hebreus 5,9 diz que ele é autor da salvação para os que lhe obedecem. Quem não obedece, pode até, desculpe, não quero ofender os pentecostais, mas quem não obedece pode até cuspir fogo.
mas não entra na eternidade. Isso vai caber para todos. Todas as denominações. Todos os segmentos. Jesus está voltando e acho que a gente não está vivendo o Jesus está voltando, né, meu pastor? A gente está vivendo as bênçãos, as conquistas, a busca por muitas coisas, mas nós não estamos vivendo Jesus está voltando. E para viver Jesus está voltando, nós precisamos estar adorando a Ele em todo tempo, a todo momento. Verdade, verdade. E tem deixado isso, as pessoas têm deixado isso de lado. E entendem a bênção como aquilo que está se agregando. Então isso aconteceu é bênção, isso veio é bênção, eu recebi aquilo é bênção. E às vezes a bênção do Senhor está relacionada àquilo que deixou-se, aquilo que passou, aquilo que não veio para nós. E a gente não consegue contemplar isso. Somente quem deixa-se ser tratado ou ser orientado pelo Espírito Santo para ter toda essa sensibilidade acerca das vontades de Deus, porque Ele é soberano, né? É verdade. Meu pastor trouxe aqui a Bíblia. Presta um pouquinho aqui, meu pastor. Aqui está a nossa Bíblia, nossa fé e prática. E é nela que nós precisamos viver todos os dias. Vamos acertar e vamos errar. Mas sempre que errar, a gente conversou um pouquinho off, se não houver constrangimento, é porque a gente não está vivo ainda na palavra. Verdade. Porque se o Espírito Santo não nos constrangir, porque se a gente tem prazer da forma que vive no pecado, é porque ainda falta algo para nós melhorarmos. E nós podemos melhorar. Cada dia, meu pastor. Porque Jesus não voltou ainda. Então Ele nos dá mais uma oportunidade. E essa é a hora, é mais uma oportunidade que Ele nos dá. Se você está aí, vendo esse programa, vendo essa mensagem, não deixe entrar como faca no seu coração. Muito pelo contrário, traga como um propulsor, como uma reflexão. Será que eu preciso? Não pensa assim, meu esposo precisava ouvir isso, a minha mulher precisava ouvir isso, meu filho precisava ouvir isso, o meu irmão, meu primo precisava... Não, essa mensagem é para você que ouviu, é para você que está vendo. Você também pode compartilhar com outras pessoas, pode pegar esse link e compartilhar esse podcast com mais pessoas, para que mais pessoas vejam. E nós precisamos nos arrepender todos os dias e aprender todos os dias da palavra para melhorarmos sempre, né, meu pastor? Sim, sim. O poder de decisão está em você. O Espírito Santo está atuando, mas o poder de decisão está sobre você. É a hora de nós entrarmos, sentarmos, analisarmos e ver, caramba, eu preciso mudar. Até aqui eu tentei pelos meus métodos, pelas minhas estratégias, pelo meu braço, e não consegui ser bem sucedido. Então dá essa oportunidade para o Senhor, deixa que o Espírito Santo conduza a tua vida, como tem conduzido a nossa, né? Exatamente. Então, a adoração ela vem a partir do momento que eu leio a palavra de Deus. Sim, é isso? Isso. Ouço a palavra de Deus, mediante ao homem de Deus, da pregação, né? A gente vai ouvir. E também a prática da palavra de Deus. Fundamental. Porque sem a prática, a gente não está adorando a Deus, né? De forma alguma. Por que, meu pastor, que nas pregações, tudo que se é dito nas pregações é mediante que a pessoa subentende-se que ela tenha que praticar aquilo que está se pregando. Mas por que a palavra prática, a ênfase dessa palavra, você precisa praticar, ela está, e pelo menos eu observo, que ela está esquecida no meio das pregações. Eu não sei se o senhor já observou isso, eu já observei. Porque tudo, como eu falei, tudo subentende-se que a pessoa tem que praticar. Mas, por exemplo, no dízimo. Gente, você tem que dizimar, você precisa ser obediente à palavra, tal, aquela coisa. A gente fala, a gente enfatiza. Sempre com todos os cultos vai abrir lá o parênteses lá para ter o dízimo e a pessoa entender que ela precisa fazer sua oferta com liberalidade, entregar seu dízimo, beleza. Mas por que não existe essa ênfase em estar falando várias e várias vezes da importância da prática da palavra de Deus em amor? Não por obrigação, mas em amor àquele que entregou seu único filho por amor de nós. Então, Mário, alguns segmentos religiosos hoje, eles estão fugindo do conflito com o rebanho. Se eu falar sobre isso de forma muito dura, o que vai acontecer? Alguns vão entristecer, outros não virão para o próximo culto, ou coisas assim.
Então, faz-se necessário. A palavra fala assim: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Repreenda, redargua, insista. Por que o Senhor nos fala dessa forma? Porque há necessidade. Nós vivemos uma geração, e outras gerações também se passaram, que ninguém mais pega tudo no start. Então tem que ser falado, tem que insistir. A Bíblia, quando fala de João Batista, você consegue imaginar? João Batista vai pregar hoje. Qual o tema? Arrependa-se. Uhum. Sexta-feira na consagração, à beira do mar, do Jordão, à beira do Jordão. O que vai ser pregado? Arrependa-se. De novo. Domingo à noite, culto da família. O que vai falar? Arrependa-se. Por que ele era tão incisivo? Porque havia necessidade disso, como há necessidade nos dias de hoje. Com certeza. Então, toda vez que eu deixo de falar, não, porque senão alguém vai ficar triste. Não, ninguém mais quer falar sobre o pecado. Por isso você falou do dízimo, da oferta. A oferta, o significado da palavra oferta é corban. Corban está relacionado a amor. Eu até separei aqui. Corban, sacrifício, oferta, oblação e também aproximação. Então, quando eu sacrifico, quando eu oferto ao Senhor, eu também me aproximo de Deus. Então, você também quer se chegar mais a Deus? Através da sua adoração, do seu sacrifício, da sua oblação, você se aproxima mais de Deus. Verdade. Quando nós praticamos em amor. Em amor. E não por temor. Não seria a palavra porque alguém me colocou medo, porque senão eu não vou para o céu. Eu vou entregar meu dízimo, vou entregar minha oferta por medo, porque alguém falou de púlpito que você não vai alcançar a salvação se você não fizer isso. Não é um processo coercitivo. Não pode. Tem que ser por amor, por adoração, por entendimento, por clareza. Né? E o Espírito Santo faz você fazer aquilo com alegria. Né? A palavra de oferta fala, não é com dor, não é com tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. Você tem que ter prazer em fazer aquilo. Exatamente. É algo que de repente não deveria nem ter que ser lembrado. Você adquiriu esse hábito, então você faz. Exatamente. Porque aquele que ama faz. É o poder da decisão e da atitude. Eu faço. Você faz por quê? Porque você ama. Você não pergunta se seu filho quer presente. Você compra. Sim. Você compra roupa, você compra sapato, você paga a unha para sua esposa fazer, ou o cabelo, entendeu? Você compra a cortina, você compra um chocolate quando vai no mercado. Você faz isso porque você ama, porque você cuida. Exatamente. Então, por que na casa de Deus nós não vamos fazer dessa forma acerca da obra do Senhor? Ele é o nosso Senhor. Nosso dízimo, a nossa oferta também é a nossa adoração a Ele. Sim. E por amor, que eu insisto em falar nisso, por quê? Muitas das vezes a mensagem vem que fala como você tem que ser obrigado. Eu vou abrir um parênteses aqui, mas não vou poder, a gente não vai poder, se caso o pastor tiver uma forma diferente de pensar, não vou poder debater muito, porque a gente tem um outro tema depois disso. Sim. Mas eu queria dizer para você, eu tenho minha forma de pensar da seguinte maneira: o dízimo está aqui, uma regra da lei, eu vivo na graça. Mas meu coração está preso na graça, no agradecimento ao Senhor, porque um dia entregou seu único filho por amor de nós. E aí eu pego uma obrigação no qual eu não tenho mais, mas por amor a Ele, e para dizer a Ele que, olha, tá aqui, ó, Senhor, eu quero pegar isso aqui, eu quero entregar a Ti, ao homem de Deus, àquele que Deus colocar no meu caminho, por amor a Ti. Eu quero pegar algo que eu entendo que eu não devo mais cobrir, mas eu cumpro, por amor a Ti, por amor àquele que está ali se dedicando a sua vida a um ministério pastoral, ao ministério de cuidar de outras vidas. Então eu faço por amor. E assim também eu não fico preso àquilo que o homem às vezes a gente fica preso ao dinheiro, né, à necessidade. Não, primeiro aquele, porque ele já me deu o fôlego de vida, ele já me deu minha família, e eu só estou devolvendo uma forma de amar o meu próximo como a Ti mesmo. Então eu vou lá e assim entrego a minha oferta. Nunca porque alguém falou que eu vou perder minha salvação, porque se não fizer isso o migrador vai entrar na minha casa. Meu Deus é maior do que essas palavras negativas, né? E é isso. Eu queria que o pastor desse continuidade. Pois é, olha que coisa interessante que você colocou agora. Se eu dependo do dinheiro para me alcançar minha salvação,
Então não foi o sangue de Jesus, Exatamente. foi o meu dinheiro. Então o sangue de Jesus não valeu de nada. Na cruz. Porque se eu fizer alguma coisa e chegar no céu, imagina, aí eu chego no céu, você chega no céu e as pessoas se alegram, falam assim, você veio. Aí você fala assim, também, né? Eu fiz por onde? Ué, mas como é que funciona você? Então não houve... então Jesus para você não valeu de nada, porque você é que provocou a circunstância para chegar no céu. E quando você falou acerca do Antigo Testamento, do dízimo, existem coisas na Bíblia que são estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo, ele não perdeu o seu valor ainda na dispensação da graça. Por exemplo, lá no Gênesis, quando fala do pecado, o Senhor disse para a mulher que ela teria dores de parto. Por que será então que, já que nós não estamos mais na dispensação da lei, estamos na dispensação da graça, as mulheres continuam sentindo dor de parto? Você que está aí, está nos assistindo, que é varoa, que teve filho, você sabe o que você passou na dispensação da graça na hora de ter o seu filho. Porque isso é estatuto perpétuo de Deus e ninguém vai mudar. Mas você acha então que o dízimo é um estatuto perpétuo também? Eu entendo dessa forma. Eu respeito. Eu creio. Eu respeito. Eu creio. Como eu falei, aqui, gente, ó, é reflexões, tá? Eu sou de uma linha, pastor no dízimo é de outra. Eu, como falei, é perpétuo, mas a opinião do pastor, a nossa, ainda que não seja, precisamos praticar, por amor. Quem ama faz, né? Exatamente. Né? Então, ambos vão andar juntos, lado a lado. Não vamos andar separados. Porque a gente entende que uma obra se faz necessário com apoio. O amor ao próximo, é o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu sei que existe um homem de Deus, um anjo da igreja naquele local, então faça com liberalidade no coração. Faça. Ofertante e também seja um dizimista. Eu não sou contra. Mas o que eu não gosto, às vezes, de ouvir aquela opressão para que eu faça. Isso, às vezes, machuca. Uma intimidação. Uma intimidação. Isso machuca porque eu entendo que vai fazer... Deus vai receber... o homem vai receber. Mas acaba que no coração... Deus, eu acho que sonda os nossos corações. Sim. E vai saber que aquilo que está sendo feito pela obediência ao homem, não a obediência a Deus, o amor a Ele... que é sobre todas as coisas que nós precisamos ter esse cuidado, né? Verdade. Gente, ó, falamos sobre adoração aqui, então, pastor, concluindo a adoração, pro povo lá fora lá. Queridos, precisamos nos render cada vez mais na presença do Senhor e entender que a adoração é um ato que sai de dentro de nós, é a nossa forma de nos expressarmos ao Senhor, dizendo que a Ele que nós entendemos a mensagem da cruz, entendemos a importância do amor e que nós não podemos, em razão disso, depois de ter conhecido, depois de ter sido alcançado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me tornar indiferente à necessidade do meu próximo. Ser cristão é como seja um pequeno Cristo ou imitador de Cristo. Como posso eu ser um imitador de Cristo se eu não tenho o hábito de agir como ele agiu, de amar ao próximo, de olhar pela necessidade, de se preocupar e principalmente de se entregar em favor de alguém? Amém? Amém, glória a Deus. Então, gente, é isso. Acabou o culto, continue adorando o Senhor. Continue, porque Jesus pode voltar quando acabar no dia seguinte. E aí? Ele vai nos pegar adorando a Ele? Haverá fé na terra? Eu achei interessante que eu vi uma postagem recentemente que disse o seguinte: o culto começa quando você acorda. Então, a partir do momento que eu acordei, aquele dia já começou o culto. Então, eu já entro em adoração constante. Eu estou louvando, eu estou pensando nas coisas de Deus, eu estou tirando uma devocional, eu estou socorrendo o necessitado, eu estou dando a preferência para alguém. Tudo isso está mostrando, está sendo espelho, está refletindo aquilo que é o amor de Deus pelo o semelhante. Eu gosto de pensar que aquele ato da ceia é todo dia. A autorreflexão, saber o que eu posso melhorar na presença do Senhor. Justo. Aquela autoreflexão. E o meu tomar a ceia, né, ali que fala sobre o vinho, sobre o pão, eu praticar a palavra, pedir a Ele para nos lavar com seu sangue, né, nos purificar.
e também a gente conseguir amar o nosso próximo, né? Se a gente não consegue, peça ajuda, né? Eu gosto tanto daquela passagem daquele homem que chega perante o Jesus Cristo e fala: Senhor, ajuda na minha credulidade. É muito forte isso, né? Perante aquela pessoa que pode ajudar, e ele admite que ele é incrédulo. Me ajuda. E Deus, ele sonda os nossos corações e modifica. E nós queremos isso, trazer essa mensagem de amor de Deus para você. Ajuda, pede a Ele ajuda. Se porventura você está olhando para si agora e está falando que assim, existem coisas que eu preciso mudar, Deus vai nos fazer mudar todos os dias e até a sua volta. Bom, gente, agora olha só, tem um musiquinha aí do Projeto Raboneu, músicas que o Senhor me inspirou a escrever, e eu gostaria muito de pedir a sua colaboração, indo nas plataformas digitais, Deezer, Amazon, e ouvindo as músicas do Projeto Raboneu. E eu vou pedir nosso amigo Senna para apertar o play, para vocês ouvirem aí um pouquinho de cada música do Projeto Raboneu. Ouça as músicas do Projeto Raboniel pelas plataformas digitais. Ele te ama. Se importa com você. Ele te ama. Se preocupa tanto com você. Deus te ama. Nesses braços te carrega. Meu nome é Fernanda, moradora da 5 de Maio, do Engenho do Porto. Eu fui abençoada com o fogão novo do Projeto Raboniel. Sou muito grata. É um projeto que nos ajuda muito. Muito obrigado, Projeto Raboniel. Você vai ouvir um lindo louvor e ajudar vidas com os recursos arrecadados pelas plataformas digitais. E tem mais. Jesus, só tu pode curar. Meu nome é Thaís, eu sou moradora do bairro Belfor Roxo, Jardim do Ipê. O Projeto Raboneu me ajudou me doando um guarda-roupa novo. Obrigado, Projeto Raboneu. Ouça pelo Spotify, Deezer, Amazon e Apple Music. E não para por aí não. Ouve só. Intimidade com Jesus. De ter Jesus como seu Salvador, fazendo a vontade do Senhor. Meu nome é Cristiane, eu sou moradora aqui do bairro Corte 8, em Vila Leopoldina, e o Projeto Raboniel me ajudou, me dando um jogo de sofá lindo, entre outras ajudas. Somente agradecer por esse grupo, que Deus venha abençoar tremendamente o grupo Rabone, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe. Além de se edificar, ajudaremos vidas que oram ao Senhor. Projeto Raboniel. Conheça pelo canal do YouTube, Instagram e página do Facebook. Vocês viram aí, ouviram na verdade, viram também um pedacinho aí de cada música do Projeto Raboniel. Como vocês puderam ver no início agora de 2024, nós tivemos aí uma oferta significativa ao projeto. E foi uma resposta de Deus. Eu estava num momento muito difícil, orando ao Senhor, perguntando a Ele: Senhor, a gente tem feito a sua obra, cadê a resposta? E Ele nos respondeu. Ele fez com que uma pessoa entrasse em contato conosco, ofertasse um valor que nos pudesse fazer aquilo que nós gostamos de fazer, que é o resgate da igreja primitiva de Atos 2, do 42 a 47. Ali aquela igreja vivia lá o ensino dos apóstolos, o ensino de Jesus Cristo. Estavam sempre de casa em casa, com alegria, singeleza de coração. E ali havia ali o temor, né? Havia alegria por poderem estarem juntos, aquela comunhão. E também tudo que se tinha era dividido e compartilhado, e não havia necessidade entre eles. O Senhor acrescentava àquela igreja aqueles que haviam de se salvar, e o povo tinha simpatia por aquela igreja, e é o que nós buscamos colocar em prática. E nós queremos pedir a você, eu podia estar aqui falando no nosso Pix, poderia estar falando para você como poder ofertar no projeto financeiramente. Se você quiser, entra lá no Instagram, Projeto Raboniel, estamos aqui para receber sua melhor oferta, mas você pode fazer de uma maneira bem simples. Ouça as músicas do Projeto Raboniel pelas plataformas digitais, você vai se edificar. E você vai também ofertar o projeto, porque as plataformas vão gerar recursos. Eu falei para você que entrou um recurso muito legal, não foi? Compramos no dia de Natal, cesta básica, e no mesmo dia de Natal, no dia 25, nós fomos dizer: Ele vive, levando a oração, levando a palavra e levando a ajuda financeira
para aquelas pessoas que precisavam, para elas poderem ter uma ceia de Natal verdadeira, com amor ao próximo. Mas é preciso fazer mais do que isso, porque não é a cesta acaba. Essa pessoa precisa do trabalho. E o Projeto Rabboni Eu, nosso ministério, vai levantar ainda condições de poder ajudar famílias. Uma hoje, outra amanhã. Já compramos carrocinha de pipoca, já reformamos casas de pessoas. Então o que nós queremos fazer é isso. É arrecadar e compartilhar com quem precisa. Agora, nesse exato momento, existe alguém orando ao Senhor, pedindo ajuda. E nós precisamos ser um instrumento de Deus na vida daqueles que precisam, porque Jesus está voltando. E você ouvindo as músicas, você vai se edificar e ofertar o projeto. Então, ajuda esse projeto em nome de Jesus. Bom, voltando aqui, meu pastor Ulisses Alvarenga. E vamos lá, segundo vídeo agora, ó, vídeos gospel da internet para você que está chegando aí. Esses são vídeos que nós pegamos lá na rede social, trazemos para cá, para não comentar nunca a pessoa em si, mas os temas em específico. E aqui a gente vai tratar sempre a pessoa que trouxe o tema como homem de Deus ou uma mulher de Deus, e vamos debater aquele tema, a profecia, né? Nunca se comenta o profeta, não é isso, meu pastor? A gente se debate a profecia, saber se é bíblico, se não é bíblico, se é uma opinião, se não é uma opinião. Então nós vamos trazer aqui essa reflexão. E meu amigo Senna lá atrás, vou pedir você para apertar o play, meu irmão, traz aí pra gente. Igreja, a gente tem audição, ó. Sabe que eu recebi críticas. Em 2019, quando eu fiz a primeira audição, coloquei na rede social, nossa igreja está fazendo audição para aqueles que querem fazer parte da parte de música e vocal da igreja. É ídolos isso daí agora? Quer dizer que precisa fazer teste para cantar, para adorar na igreja? Eu disse para adorar não, para cantar sim. Exato. Muito bom. Para tocar sim. E eu bati de forma ferrenha, sabe por quê? Porque tem gente que não canta nada e quer cantar. Sim. Gente que não toca nada e quer tocar. Porque as pessoas têm problema com a verdade. Eu gosto de José, porque José na casa de seu pai, aos 17 anos, ele só sonha. Só que depois que ele passa na casa de Potifar e é preso, ele não sonha mais, ele interpreta sonho. E para interpretar sonho, você precisa ser de forma fidedigna. Quando o padeiro e o copeiro chegam para ele, cada um com um sonho, ele não vai passar a mão. Ele diz, você vive, você morre. Às vezes a gente fica poupando pessoas de coisas e de verdades que eles precisam ouvir. Porque às vezes eles estão iludidos. Deus não chamou ele para aquela vocação, para aquele trabalho. Mas tem líderes, pastores, pai e mãe que ficam iludindo pessoas. Não canta, não canta. Não toca, não toca. E o pior de tudo é não toca e não canta e nem estuda. Essa mensagem aí vinda desse homem de Deus, no qual tá aqui o pastor Ulisses Alvarenga para nos dizer se concorda, se não concorda. Fala, meu pastor. Pois é. Então, Mário, é algo que a igreja do nosso tempo ela está desacostumada com a verdade, porque a verdade ela nos confronta. Então, verdade seja dita, eu concordo com o posicionamento, entendi o posicionamento do autor, né, da questão, não conheço a pessoa, não estamos aqui para tratar mérito de ninguém, acredito que é um irmão meu, né? Isso aí. Um servo de Deus Altíssimo, preocupado com o zelo da obra. O que acontece? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, ela fala que Paulo, ele lançou o fundamento Cristo. E aí ele diz o seguinte, e cada um veja como vai edificar sobre esse fundamento. Então, imagina, quem de você que está aí em casa gostaria de ter uma obra, uma construção, construir na sua casa. E aí você conseguiu colocar um fundamento e o fundamento está ali, o alicerce está retinho. E aí vem o pedreiro e começa a sentar tijolo sobre aquilo ali. Aí daqui a pouco você olha e fala assim, ó, mas esses tijolos estão meio desalinhados, estou fazendo uma curva aqui. O S da sadia, né? Sim. Tá bem tortinho. E ele olha para você assim, não se preocupa, que depois eu acerto isso na massa. Você se sente confortável com isso? Você se sentiria, Mário? Eu não me sentiria confortável com isso. Pastor, é assim, eu entendo esse seu exemplo, mas se tratando de reino, é diferente. Eu vejo com os olhos diferentes. Sim. Porque, assim, ele fala de duas situações. Da pessoa que quer cantar e fala que nós precisamos falar a verdade.
são duas situações que requer muito cuidado. Primeira, eu escrevi isso no meu Facebook. Numa igreja pequena que está iniciando, esse homem de Deus que está aí, ele deve ser de uma igreja, imagino, que deve ser de uma igreja de mais de 100 membros, geralmente essas igrejas de mais de 100 membros que começam a fazer esse tipo de situações, né? Mas vamos pegar uma igreja hoje de 20 membros. E ela só tem lá uma caixinha de som, um microfone. Quem são os que adoram ao Senhor ali? São esses de melhor qualidade? Não vão ter, né? Não vão Tecnicamente, ter. Tecnicamente não vão ter. Mas o Senhor vai receber adoração? Vamos entender isso. Pode, Vamos por lá. favor. Deus recebe adoração. Sim. Vamos entender a adoração, porque todos estão livres para adorar ao Senhor. Sim. Agora, quando nós falamos, por exemplo, torna-se difícil uma pessoa que hoje tem a voz do Pato Donald e quiser cantar no coral da igreja. Ele não está proibido de cantar. Aham. Ele pode cantar quando ele quiser. Mas de repente ele, para fazer parte de um grupo, necessita algo seleto, vamos dizer assim. Ele não está sendo arrancado da comunhão. Mas, por exemplo, eu quero tocar bateria e eu não sei tocar bateria. Então eu vou atrapalhar. Eu entendo. Num coletivo, veja bem, aonde se tem uma estrutura. Quando eu não tenho nada, nada tenho. Mas quando eu monto uma estrutura, então, olha, para fazer parte disso você tem que saber tocar bateria. Mas eu quero tocar bateria, mas eu não sei. Então você vai aprender, então você vai se preparar para isso. Você quer tocar guitarra? Vá se preparar. Você quer cantar? Vai fazer técnica de voz. Eu concordo. A minha voz é alta, mas não quer dizer que eu tenha voz para louvar. Eu prego a palavra. Uma pessoa fanha pregando a palavra, você vai ter um pouco mais de dificuldade de entender o que ela está falando. Aham. Entendeu? Mas não podemos fazer disso, meu pastor, uma regra. Não podemos fazer disso uma regra. Que aquele local santificado, que é o altar ali, simbolicamente, né? É um local separado, ungido para todos. A igreja não está sendo educada a glorificar a Deus mediante o Pato Donald subir ali para adorar ao Senhor de coração. A gente vai fechar nossos olhos porque a técnica está vindo em primeiro lugar. Mas olha só, querido. O reino de Deus é diferente. A gente não está ensinando o reino quando a gente começa a colocar técnica. A gente está ensinando a linha horizontal. A gente não está fazendo a vertical. É aí que existe o meu confronto. Eu não estou querendo dizer assim, olha, você vai ficar lá igual o Pato Donald pro resto da vida. Não. Precisa sim você melhorar, para crescer. Vai ter pessoas para te ajudar. Mas eu começo a fechar as portas quando tem esse tipo de atitude. Naquela igreja ali, o Pato Donald não tem vez. Mas tem. Ele só não tem vez, de repente, para fazer parte do Ministério de Louvor. Mas ele tem vez. Sabe por quê? Porque a obra de Deus... Fala, perdão. Continue. Não, desculpa. Não, eu peço perdão porque eu me te interrompi. Mas mata a pessoa, meu pastor. Mata a pessoa internamente, ela sentir e não querer poder fazer. E nós, olhando tecnicamente, estamos fazendo o quê? Quer ver? Vou te dar um exemplo. Eu estava em uma determinada igreja, fiquei lá. Pastor, já falei aqui, vocês viram aí que nós temos algumas músicas. Pedi algumas vezes para que se colocasse lá as músicas do projeto, para divulgar as músicas do projeto, mediante aquilo que nosso propósito, arrecadar e ajudar pessoas. Fiquei lá 1 ano e eu tenho meus irmãos em Cristo, eu amo eles, todos eles, todos. Mas me mataram por dentro. Porque, segundo o entendimento deles, a música não cabia ao ministério de louvor. Aí a técnica mata aquelas pessoas que estão ali. É isso que eu quero expor, sabe? É que às vezes a gente está tão preocupado com a técnica e matando pessoas, ao invés de salvar pessoas. E aquele local ali, a igreja é um hospital para reino, para salvar vidas. E essas vidas estão caladas, sendo cada vez mais colocada para a cozinha, colocada para varrer louça, para as coisas de obra. Mas naquele momento ali de poder
Tá? Quem é que não gostaria Não é bom, humanamente também, dizendo, não é bom também poder estar lá no culto, lá, louvando, adorando ao Senhor, junto com todos, com o microfone na mão? Não, mas esse aqui é só para os técnicos. É isso que me dói, meu pastor. Então vamos lá. Vamos entender a palavra, vamos entender que Deus diz para nós assim, ele não muda. Sim. Se nós formos lá em Levítico e entendermos, há pouco tempo eu preguei sobre isso. Lá em Levítico, quando fala do serviço ao Senhor, então diz que o coxo não poderia, que a pessoa de nariz chato e tantas outras coisas. Eu ministrei uma palavra sobre isso, explicando cada circunstância. Por exemplo, quando fala do corcunda, né? Quando fala do corcunda, está relacionado ao quê? A postura. Então, o corcunda não pode. Por quê? Porque você, para servir, você tem que ter postura. E postura não é a forma como você anda de conduta ereta. Não é isso. Está falando como você é visto. Qual é o teu proceder. Quando você passa caminhando, que as pessoas falam ao teu respeito, né? Então entendemos que isso não muda. Entendemos, melhor dizendo, que Deus não muda. Uma coisa é eu estar ativo na obra e outra coisa é eu querer fazer aquilo que eu quero fazer na obra. Porque tem o seguinte, de repente eu quero louvar, mas eu não fui chamado para esse ofício. E por causa disso a igreja vai me matar. De repente, é na hora que eu falo a verdade, quando a Bíblia, quando nós falávamos de correção ali, eu disse, ao presente momento a palavra de correção não produz gozo, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, de repente eu vou explicar para a pessoa assim, olha, não dá, a sua voz não ajuda muito, entendeu? Na melodia, uhum. A sua fonética, ela é um pouco deficiente, mas você pode... de repente pregar a palavra, você pode trabalhar na tesouraria, você pode trabalhar na secretaria da igreja. Mas isso eu não quero. Tudo isso envolve obra de Deus. Quem está na cantina, obra de Deus. Quem está na portaria, obra de Deus. Eu fui diácono. Sim. E eu, no ministério aqui de São João de Meriti Grande, então nós tínhamos escala de banheiro e eu ficava de terno na porta do banheiro e as pessoas entravam fazer o que tivessem que fazer. E depois que a pessoa desocupava o banheiro, que era um banheiro com 6 repartições, e eu ia lá, quando aquilo estava sujo, eu pendurava o meu paletó, dobrava o punho da camisa, ia lá, pegava produto de limpeza, limpava tudo aquilo ali, é lícito. Lavava a minha mão, me arrumava novamente e me colocava ali. É lícito, entendeu? Não é desonroso, está fazendo para o Senhor. Tudo que fizeres, não fazer para com os homens. Mas uma coisa é eu querer fazer para a aquilo glória de Deus. que eu quero fazer. Então, eis a questão. Será que o simples fato de eu querer fazer e não poder, e não conseguir fazer, não é algo que de repente está me experimentando para saber se eu tenho condições de permanecer na obra? Tipo assim, eu só fico na obra se eu fizer. Se eu não fizer, eu vou sair daqui e vou procurar um lugar onde eu possa fazer aquilo que eu quero fazer. É uma moeda, meu pastor, mas existe o outro lado da moeda. Sim. Existe o outro lado da moeda. Vamos lá também agora olhar para o lado da liderança. Existem 2 mandamentos, né? Amar ao seu próximo como a ti mesmo. Você está se compadecendo do teu irmão? Aquele que vê seu irmão compadecer e não se compadece dele, não há amor de Deus. Você parou para olhar se, poxa, por amor a ele. Por amor a ele, eu vou fazer. Acho que isso é reino. Mas por amor a ele, eu tenho que ser fiel a ele. Eu não posso ser fiel àquela pessoa, porque eu não posso contradizer aquilo que está relacionado à Escritura. Praticante da palavra. Sim, querido. Quando eu abro o meu espaço, sou detentor do espaço, ali de quem vai louvar e quem não vai. E que eu olho assim e ensino a igreja. Igreja, haverá momentos que nós vamos abrir mão daquilo que nós entendemos por amor ao meu irmão. Vem cá, meu irmão, sobe aqui, canta. E nós temos que ficar felizes pela felicidade desse irmão, não pela qualidade daquilo que ele professa ali, daquilo que sai, porque é aí que o Senhor sonda com os nossos corações. Assim que ele recebe a nossa adoração, é assim que eu vejo como reino. Isso, então vou te dizer o que acontece. Você pode pegar essa pessoa, como eu dei um exemplo, nada pessoal, quero deixar claro que nada pessoal. Eu dei um exemplo mais extremo para as pessoas entenderem, como eu falei do exemplo da voz do Pato Donald. Mas eu posso pegar, olha, o irmão vai cantar o hino. Sim. Vai cantar o hino no início do culto. Deixa ele cantar um hino. Mas quando eu pego ele e coloco num conjunto,
Aí ele quer cantar no grupo de louvor da igreja, aí onde tem pessoas ali e tal. Então a voz dele não vai ficar compatível, não vai conseguir Sim. um acompanhar o outro, vai ficar uma coisa estranha. E quando fica essa coisa estranha, será que naquele momento está se oferecendo o melhor? Porque quando eu falo de oferta, o que você entende? Aos homens? Preste atenção. Desculpa. Mas é o nosso entendimento. Aqui de como se faz acerca das coisas do reino de Deus. E o reino de Deus, eu tenho uma dificuldade, Mário, muito grande de falar sobre alguns assuntos por causa da teologia. Aqui nós não estamos discutindo teologia, nós estamos falando de Bíblia. Por quê? Porque na teologia, as pessoas quando entram na esfera da teologia, a teologia não é uma ciência exata, ela é uma ciência humana. E como ciência humana, limitação humana. Então, é igual, você quer ver só, por exemplo, como é que você sabe que o espírito é o espírito? Vou dizer assim, o espírito tem corpo? Não. Porque você não vê. Mas se de repente você descobrir que o espírito tem um corpo, simplesmente nós não conseguimos ver. Como, por exemplo, uma bactéria. Você não vê. Enxergar, mas está lá. Mas ela está lá. Uhum. Entendeu? Então, o que acontece? A nossa forma de entender tudo está relacionado ao ambiente que nós vivemos, a esfera humana. Entendeu? Então, às vezes, nós falamos, não, mas isso é para o reino. Porque o que acontece? Eu não posso pedir que alguém faça o seu melhor e, na vez de uma outra pessoa, faz o que você tem. Aí o outro lado da moeda, como o senhor falou, aquela pessoa tem se esforçado, ou ela simplesmente quer fazer porque ela quer, ou ela tem se esforçado, olha, eu tenho uma dificuldade na minha voz, mas eu estou fazendo um trabalho, estou trabalhando a minha voz, eu estou me esforçando para apresentar evolução. Beleza, concordo com isso. Mas, de repente, pode ser um caso onde a pessoa simplesmente quer matar o seu desejo, a sua vontade. E no amor do Senhor, porque até a mesma exortação, a palavra dura, ela tem que ser ministrada no amor do Senhor. Sim. Então, às vezes, eu tenho até para tratar sobre assuntos como esse, nós temos que ter muito amor. Até para nós falarmos que alguém está errado, nós temos que ter um maior cuidado. O discernimento espiritual. Sim, mas eu concordo com o posicionamento dele de querer se tornar de alguma forma mais zeloso acerca disso. Agora, isso não pode ser feito de repente, não. Antes podia e agora não pode. Por que agora mudou tudo? Então isso também é complicado, porque a igreja tem que ter uma identidade. A igreja, quando você... Assembleia de Deus, por exemplo, ministério das vidas doentes. Uhum. Então, você escolheu o nome, você orou, pediu a Deus o nome, as pessoas, os doentes vão chegar naquela porta ali. E quando chegar lá, como é que você vai fazer? Você vai tratar ou você vai levantar a mão para você fazer? Meu Deus, não aparece ninguém são aqui? Só tem doente, só tem problema? Não entendo perfeitamente. Sabe, eu sei que existe o desejo de acertar. Não duvido que existe ali aquela situação, estou fazendo isso para prejudicar. Não entendo que é uma forma de ajudar a melhorar, perfeito. Só que a gente foge muito do reino, para mim. Porque, como eu falei, na igreja pequena, serve. Na igreja grande, não serve. As regras são diferentes. Aí a gente muda. Quando ele fala ali sobre dar o exemplo, né, de falar a verdade, outra coisa que a gente precisa ter o cuidado. A verdade precisa ser dita, mas nós precisamos entender que uma verdade mal colocada, a gente também mata uma pessoa. Porque nem todos são José. Nem todos estão com o chamado de José. Nem todos estão ali José, ele tinha um talento, e esse talento que Deus dava a ele, não é isso, meu pastor? Me corrija se eu estiver errado. Se ele dava a ele para discernir os sonhos das pessoas. Muitas pessoas hoje querem falar o certo, mas não tem cuidado e nem tem a condição de falar, porque Deus não mandou dizer. Às vezes a gente precisa orar ao Senhor, saber o tempo para falar o que é certo e a forma de se falar o que é certo. Antes de a gente começar o programa aqui, eu falei para o pastor,
preciso falar algumas coisas, e geralmente para liderança, mas precisamos saber como colocar. Então, não é só falar a verdade, como ele fala ali, né? Você está educando e vai... Não, temos que saber como falar, a hora de falar, e saber se nós é que temos que falar, porque muitas vezes nós não temos que falar, quem tem que falar é o pastor. Quem tem que falar é outra liderança, que tem um chamado, que tem um discernimento espiritual, e às vezes a gente tem abusado um pouco em cima disso. Bom, mas esse é um assunto que vai levar mais tempo. Muito. E o que nós queremos é, como eu falei aqui, né, meu pastor, é trazer reflexões. Sim, sim. Eu sou muito assim de lembrar de Jesus Cristo quando ele chega até ali aqueles fariseus ali. Havia muitos fariseus bons. Às vezes a gente pega o nome fariseu, já ficou uma conotação negativa, né? Mas havia muitas pessoas boas que praticavam ali porque eram ensinadas nos dias a dias a praticar, a não cuspir no chão no dia de sábado, por exemplo. E eles tinham zelo, né? Eles tinham zelo, faziam com zelo. Mas Jesus Cristo veio e falou, olha, fazer isso aqui, tu não está glorificando a Deus fazendo isso. Até quando Jesus falou, se a tua justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, você não vai entrar no reino. Exato. Para analisar isso, olha como foi forte e como foi lembrado a justiça deles, a forma da conduta que eles tinham. Que eles tinham, né, firmes ali naquilo dali, mas aquilo não glorificava, e muitos deles continuaram negar a Jesus, assim, porque cresceram com aquilo. Então, muitos de nós, quando eu falo isso sobre música, acabam assim, às vezes achando, pô, tu tá querendo me agredir. Não, eu só queria que você trouxesse a reflexão, assim como Jesus trouxe uma mensagem contrária a tudo aquilo que aquelas pessoas praticavam. Nicodemos foi lá, refletiu, entendeu. Assim como eu oro também ao Senhor, eu não sou dono da verdade. Senhor, se eu estiver errado, muda. Eu também oro nesse sentido também, porque em algum momento nós vamos estar errados. Eu posso estar errado agora. E eu não quero fazer ninguém pecar, ninguém errar. Então que nós vemos a orar e assim a gente, em nome de Jesus, sermos pessoas melhores, a sermos praticantes, adoradores do Senhor. Não é não, meu pastor? Amém, com certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, agora nós vamos entrar aqui num tema que... falar um pouquinho mais aí do pastor, o pastor também que é escritor, né? Deixa eu colocar aqui, tiramos umas fotos, o pastor tirou umas fotos, nos mandou, e eu gostaria que o pastor comentasse assim rapidamente, né? Um pouquinho de cada foto aqui que nós temos aqui. Deixa eu achar essas fotos aqui no meu zap. Bom, vamos lá. Não, tenho que achar aqui o nosso amigo Senna. Deixa eu achar o Senna. Cadê você, Senna? Acha aqui. Tá aqui, achei o Senna aqui. As fotos que nós enviamos, que ele vai estar colocando para nós, são essas aqui. Fala pra gente, meu pastor, um pouquinho dessas fotos aí. Então, essa primeira foto aqui, Cesareia Marítima. Aham. É uma das fortalezas, né, de César. A foto tá aparecendo para vocês aí. E ali foi um dos lugares onde Paulo também esteve preso. Eu, quando estive lá em 2023... não podemos ter acesso total ao local, porque estava uma recente escavação ali, porque foi encontrada uma prisão onde Paulo ali esteve. Um lugar muito bacana, à beira do Mediterrâneo. Quem viu aquele filme... Fugiu o nome do filme agora, puxa vida. Um filme que foi gravado, não é Espartacus... que fala sobre corrida, aquelas corridas com cavalo, aquelas carruagens. Sim, sim. Né? O local onde... Coliseu? Não era o Coliseu. Mas foi feito lá que se fazia essas corridas. Entendeu? É um lugar muito bacana, tem muita historicidade no local. A segunda foto é a Igreja da Bem-aventurança. Né? É uma igreja que foi criada lá, num lugar justamente onde Jesus proferiu as palavras de bem-aventurança. Interessante do local é que é como se um monte tivesse sido cortado, e no local onde dizem que exatamente foi o local onde o Senhor deu as bem-aventuranças, a acústica dali é algo que é de outro mundo. Numa distância enorme, grupos e grupos, você conseguia identificar pessoas orando, você conseguia identificar pessoas cantando hino, e não estavam em alta voz. Legal. Uma pessoa pegou uma grande distância e começou a falar normalmente, e nós conseguimos ouvir com uma propriedade. Parece não, na verdade o vento contribui e traz aquilo que de forma incrível, e a gente fica impressionado porque nos dias de hoje
continua da mesma forma quando foi no tempo de Jesus. A terceira foto, quando eu estou apontando para o Domo da Rocha, ali é uma mesquita, é o local onde, segundo a historicidade, era o cume do monte, né, o Monte Moriá, e o local onde era o templo que foi destruído, e ali justamente é o local aonde diz a história, diz a tradição que a Arca do Senhor ficava. E quem teve a oportunidade de filmar ali dentro, vê que tem um monte de rocha, que é o cume do monte, e dali dentro tem um lugar cortado nas medidas da Arca do Senhor, como se fosse um lugar que fosse talhado na rocha para que a arca ficasse firmada ali. Hoje ainda, é algo muito tremendo. Essa última foto é no Muro das Lamentações, muro ocidental do templo, onde eu estava colocando o pedido dos irmãos, né? Muita gente para orar. Eu peguei um rolinho, fui dividir aquilo, coloquei o nome de várias pessoas e coloquei lá no muro como uma tradição também. Tive que colocar o quipá, porque não pode chegar até lá com a cabeça descoberta. Assim. E tem uma cultura que ninguém pode virar as costas para o muro. Então nós estamos no país de outra pessoa, nós temos que obedecer à cultura. Então a reverência, você, depois de orar ali, você tinha que dar pelo menos 3 passos de frente para o muro para depois se voltar e sair andando. Mas é bíblico, né? Ter consciência com a consciência do outro é bíblico. Exato, eu não posso causar escândalo. Exatamente. Né? Eu estou num país, uma cultura diferenciada, então eu tenho que obedecer, respeitar. A minha convicção é a minha convicção e fica dentro de mim. É verdade. Eu não preciso externar ela como obrigatoriedade para as pessoas que ali se encontram. E essa última foto foi na Câmara Municipal do Rio, no dia do lançamento de um dos meus livros. E aí eu estava fazendo uma palestra. Aqui o senhor está como... Aí eu sou membro da Academia Brasileira Teológica de Letras, né, como escritor, e estava lançando um dos livros, a saber, o 3º livro. No qual, vou pedir a produção para voltar para nós aqui de novo, né? No qual nós temos nosso amigo em comum, né? Nosso amigo comum, né? Pastor Ailton Bezerra também, Isso. Né? Que também faz parte de lá. Ganhou recentemente a medalha Tiradentes. Pastor, Deus abençoe, onde você estiver. Deus abençoe, meu pastor. Prazer ser seu amigo. Vamos chamar porque a Bíblia diz, homem de Deus aí, para estar também participando aí do seu programa, meu pastor. Bom, vamos falar aqui agora dos seus livros. Trazer aqui para cá, Sim. Gente, aqui estão os livros aqui, eu pedia para a produção mostrar aqui o livro do nosso pastor também, que é escritor. Fala um pouquinho desse livro aqui. Então, esse foi o primeiro. Haggadah, que é um termo hebraico relacionado ao me fazer saber, me trazer conhecimento, me trazer informação. Haggadah, igrejas que sangram. E aí eu falo quem é a igreja que sangra, porque nós somos a igreja que sangra. Amém. E quando nós sangramos? E aí está relacionado a pessoas que não pedem perdão, a pessoas que não liberam perdão, pessoas que guardam mágoa, guardam rancor. Eita. Às vezes você chega na igreja e tem uma pessoa vai dar um testemunho e vai dizer assim, porque há 20 anos e 6 meses atrás uma pessoa me traiu, ou eu fui afrontado, ou eu fui humilhado, quer dizer, aquilo ainda continua como uma doença contaminando aquela vida. Então, enquanto você não consegue lançar aquela chaga fora, você não consegue ter uma evolução. Você fica como uma igreja que sangra, você fica doente. Quando você sente rancor de alguém, é como se você tomasse veneno esperando que aquela pessoa morresse, porque o rancor, a ira, a inveja e todos esses sentimentos ruins só fazem mal àquele que sente. Verdade. O segundo aqui, Haggadah, igrejas que evangelizam. Esse também aqui, eu falo sobre a importância do evangelismo. O evangelismo não é, como nós tivemos pleito eleitoral esse ano, não é simplesmente entregar um papelzinho. É mais, né? O evangelismo tem todo um relacionamento, uma estrutura, lugares estratégicos, pessoas que vão trabalhar na linha de frente. Sim. Alguns a logística. alguns estarão na vanguarda, outros estarão na retaguarda. Sim. Então vai ter aquele pessoal de confronto. Você tem que estar preparado. Ler o que tem... Para quem vai entregar cada papel, não é só entregar um papel. Eu sei que Deus pode fazer, contudo, temos que fazer com ordem e decência, né? Sim. E está preparado para o confronto. Sim. Porque uma pessoa despreparada na linha de frente, você vai chegar assim, não, eu vim aqui te dizer que Jesus morreu por você, e de repente alguém olhar nos seus olhos e falar assim, problema é dele, eu não pedi para ninguém morrer por mim. Será que você está preparado para ouvir uma palavra como essa no evangelismo, sem ter que sair correndo e falar, pastor, me ajuda aqui que eu vou fazer agora?
Então há necessidade de se preparar para o evangelismo. Verdade. Então tem gente, aí que eu falo, tem gente que vai estar ali na linha de frente, outros estarão anotando o nome, outros estarão orando, outros estarão na logística de som, microfone, água, outros estarão de repente na igreja ou em casa, porque não conseguem fazer um trabalho desse em razão da idade ou do desgaste, e vão estar intercedendo. O nome do livro? Igrejas que evangelizam. Então tá aí, olha, Igreja que evangelizam. Vão gravando o nome aí, hein? Esse terceiro, obreiro aprovado ou apavorado, é muito interessante, a venda dele é muito boa, porque eu mostro à luz da palavra, como eu falei para você em Deuteronômio, onde eu digo de alguns critérios, né? Para você ser sacerdote. Então eu mostro ali o significado de cada um na realidade do dia de hoje. Sim. E falo sobre o condicionamento de um obreiro preparado. Você imagina hoje um evangelismo, ou um trabalho de evangelismo, você pega um grupo de pessoas que foram batizadas recentemente e fala, não, vamos trabalhar. E leva para um evangelismo, um grupo de jovens para um evangelismo na praia. E de repente, na hora de recolher todos eles para ir embora, está faltando um. E aí você descobre que aquele um já está sem camisa e a calça dele já está dobrada até a altura do joelho e ele está deitado na toalha de uma outra pessoa que estava ali na praia curtindo a praia, se bronzeando com um biquíni, alguma coisa parecida. Então, você pegou um soldado e levou para o campo de batalha, só que ele morreu na batalha porque ele não estava pronto. Sim. Então, a diferença de ser um obreiro aprovado ou apavorado é algo gritante, é algo que necessita ser avaliado por cada um. E esse último, lancei ano passado, no final do ano passado, que dizem ser quem eu sou. Nesse livro eu falo a respeito da multiplicação dos pães de cevada e dos peixinhos. Então, aquele povo assentou para ouvir a palavra, estavam com fome, passaram horas ali, fora providenciado todo esse alimento, a multiplicação é algo notório, é uma das passagens muito lindas e marcantes da Bíblia. E todos se saciaram e depois o Senhor pergunta, que eles dizem ser quem eu sou? Não que Jesus estivesse preocupado se estava com a sua moral em alta, ou saber se ele estava bem, como é que estaria a popularidade dele perante o povo, não era isso. Ele só queria saber se o povo tinha aprendido alguma coisa e sabe quem estava concedendo aquilo, porque veio de Deus. Exatamente. E aí a resposta, uns dizem ser João Batista, Elias, um dos antigos profetas. Então o que acontece? Por falta de saber, de conhecer mais sobre o nosso Deus, sobre Jesus Cristo, algumas pessoas no dia de hoje, segmentos religiosos, começam a colocar seus dogmas como peso de verdade bíblica. E em alguns lugares nós não podemos entrar. Como falei para o senhor, eu já fui rejeitado por causa de barba. Sim. Eu já fui rejeitado por causa de convenção de ministros. Sim. Né? E aonde está isso? Onde está Deus acerca disso? Cabelo azul pode? Bermuda pode? Mulher de calça jeans pode ou não pode? Aonde que nós vamos colocar sobre isso? Mas aqui na igreja não permite. Então, que seja realmente falado que a igreja não permite, não que Deus não permite. Exatamente. Porque quando eu falo em nome de Deus, olha que responsabilidade, eu falar algo em nome de Deus e na verdade Deus não está naquele negócio. Isso pode nos gerar uma conta muito alta. É verdade. Bom, gente, nosso horário já está chegando ao fim. Eu estou aqui muito feliz. Gostaria de ter mais tempo para poder estar falando mais e mais aí desses livros abençoados. Como as pessoas fazem para poder contactar o pastor, para levar para a igreja, ou mesmo também adquirir os livros do pastor Ulisses Alvarenga. Então, eu não coloquei o livro em nenhuma loja. Sim. O livro eu vendo geralmente no meu local de trabalho e quando eu vou às igrejas para pregar. O meu telefone de contato, DDD 21 964 93 2584. 964 93 2584. Fez contato comigo, eu vou nas igrejas, levo na ministração. Toda vez que sou chamado para ministrar uma palavra, eu pergunto, posso levar meu material, que são meus livros? A igreja não tem compromisso de vender uma quantidade de livros, mas eu peço para que eu possa levar, porque se alguém se sentir tocado em abençoar a obra, eles vão adquirir o livro. O valor do livro, R$25 cada tema. Barato, hein? Barato. Sim, sim. Barato. Quero dizer para você e fazer esse apelo para você então. Tá aqui um homem de Deus,
para que você possa estar convidando aí, poder visitar a sua igreja e também levar esses materiais importantes que vai adquirir, que é muito importante a leitura, conhecimento e também a gente colocar ali, ver, né, analisar dentro da palavra de Deus, e é sempre bom a gente nos enriquecer cada dia mais com ensinos importantes, histórias importantes para o nosso dia a dia, junto com a palavra de Deus, é claro, sempre. Então, meu pastor, muito obrigado por esse momento. Gostaria, sinto-me honrado desse momento, se eu pudesse falar com o povo lá, dar aí suas considerações finais para o povo que está te assistindo. Amém. Queridos, próximo está o dia do Senhor. Não dá mais tempo de nós ficarmos andando, cocheando entre pensamentos. Temos que buscar verdadeiramente a verdade, temos que servir ao Senhor, temos que ser zelosos. Os últimos dias estão aí. As coisas estão acontecendo, aquilo que nós ouvíamos, os que são cristãos há mais tempo, aquilo que nós ouvíamos há 20 anos, há 30 anos atrás, acerca do que aconteceria no final, hoje tudo isso está nu aos nossos olhos. Está aí acontecendo, só não vê quem não quer. A qualquer momento o Senhor vem buscar a sua igreja. Estejamos, pois, preparados. Estejamos caminhando na direção correta, vivendo e seguindo a nossa vida pautada em Cristo, para que naquele dia possamos todos nós, eu e você, ouvir: vinde a mim, benditos de meu Pai. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu pastor. Gente, a gente vai ficar por aqui, mas eu quero dizer, antes de encerrar, quer fazer seu podcast? Vem pra cá, vem pro estúdio da Mazel. Eu vou deixar aqui o telefone do meu amigo Senna, ele que tá aí nos ajudando na parte lá atrás, lá na edição. Então, 21 é o prefixo, 969360376. De novo, 21 969360376. Você também quer fazer sua produção musical? Vem pra cá também. Aqui também você pode fazer sua produção musical. E nós temos aí nosso irmão Rob também, o cantor Rob. Quem é que não conhece o cantor Rob? Então, ele também está fazendo parte dessa equipe aqui da Mazel. Vem pra cá fazer esse programa abençoado. E eu vou ficando por aqui. Vocês, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estarem conosco. Compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas. Conheça o Projeto Rabone Eu lá pelas plataformas digitais. Ouça as músicas do Projeto Rabone Eu. E assim nós encerramos esse programa com a frase que eu digo sempre: faço não para converter, faço porque sou convertido, porque quem converte é aquele lá de cima, é o Senhor. Valeu, fiquem na paz, muito obrigado.